Bom dia a todos. Dando início à quarta sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano de 2007, quero convidar o senhor secretário a proceder à chamada dos senhores vereadores. Professor Assis. Presente. Nina Singer. Bira do Banco. Presente. Silvio Santos. Presente. Luiz Paulo. Presente. Professor Abelino. Presente. Abílio. Tadeu Camargo. Fenemê. Alberto Setenarski. Alex Purcotti. Gilberto Melo. Carlos Machado. Edson Dangui. Presente. Elcio Dobolinho. Fátima de Paula. Presente. Pastor Gilmar. Presente. Doutor Ido. Juliano Martins. Professor Marcelo. Mário Temperasso. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão sob a graça e proteção de Deus. Assim seja. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão ordinária do primeiro período legislativo 2017. Aos 9 dias do mês de fevereiro de 2017, nessa cidade de São José dos Pinhais, estado do Paraná, no plenário Sigismundo Salata, presidida pelo vereador professor Assis e secretariado pelo vereador Bira do Banco, realizou-se a 30ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano em curso. Ela comparecendo, além do presidente e secretário, os demais vereadores e vereadores, conforme consta no livro de presenças. Feita a chamada e havendo número legal, foram iniciados os trabalhos e aberta a sessão, sob a graça e proteção de Deus. Procedida a leitura da sessão anterior e colocada em discussão, o vereador professor Abelino, com a palavra, solicita que seja anexado apresenta ato do contrato número 300/2016, de 18 de outubro de 2016, de prestação de serviço firmado entre o município de São José dos Pinhais e a Caixa Econômica Federal. Não havendo mais manifestação, foi a mesma aprovada. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao secretário para proceder à leitura do expediente, que constou das seguintes matérias. Deste legislativo, foi apresentado o projeto de lei número 11/2017, da vereadora Mário Temperasso, aprovados os requerimentos número 7, da vereadora Mário Temperasso e 8, da vereadora Mário Temperasso, e dos vereadores professor Marcelo e pastor Gilmar, e 9 do vereador professor Marcelo. Também foram lidas as indicações como segue: número 140 a 143 da vereadora Mário Temperasso, 144 a 148 do vereador Gilberto Melo, 149 a 153 do vereador Alberto Setenarski, 154 a 158 do vereador professor Gilmar, 159 a 163 da vereadora Fátima de Paula, 164 a 168 do vereador professor Abelino, 169 a 173 do vereador Luiz Paulo, 174 a 176 do vereador do Torido, 177 a 181 do vereador Elcio, 182 a 184 do vereador Fenemê, 185 a 189 do vereador Alex Purcotti, 190 a 194 do vereador Abílio Alves, 195 a 198 do vereador Edson Dangui, 200 a 203 do vereador Juliano Martins e de 204 a 206 do vereador Silvio Santos. Na indicação da liderança e vice-liderança do PSB, foi escolhido o vereador professor Abelino como líder e o vereador Luiz Paulo como vice-líder. Em seguida, os vereadores Fenemê, Bira do Banco, professor Abelino, professor Marcelo, do Torido, Abílio, Tadeu Camargo, Luiz Paulo, Juliano e a vereadora Nina Singer usaram da palavra em explicação pessoal. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, foi encerrado e convocado a outro para o dia 14 de fevereiro de 2016, no horário regimental. Para constar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme vai devidamente assinada. Está em discussão a presente ata. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada. Convido o senhor secretário a proceder à leitura das matérias referentes ao expediente. Diversos. Ofício número 109/2017 do Tribunal de Justiça, encaminhando decisão da ação do Ministério Público do Paraná sobre a Lei Complementar número 70 de 2012. Partido Social Brasileiro do Paraná convoca seus filiados para fazerem seu recadastramento no partido entre 21 de janeiro a 21 de março de 2017. Desse Poder Legislativo, indicação número 207 do vereador Fenemê ao Executivo, que determina estudos para a realização de superantipó em toda a extensão das seguintes ruas: Antônio Tavares Pereira, Laís Peretti, Luiz Xavier da Silva, Bartolomeu Lourenço, Margarida Alves, Princesa Isabel, 7 de agosto, João Goulart, Jânio Quadro, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves e a Rua dos Esportes. Todos localizados no Jardim Alegria, no bairro IP. Indicação número 208 do mesmo vereador ao Executivo,
que determine estudos para a realização de superantipó em toda a extensão das seguintes ruas: Carlos Rosa Prates, Antônio Lária, Nicanor Dias, João da Silva, localizado no Jardim da Luz, e a Rua Maria Francisco da Luz, localizado no Jardim Araguari, no bairro IP. Indicação número 209, do vereador Fenemê e vereador Luiz Paulo ao Executivo, que realize estudos para a colocação de superantipó em toda a extensão na Rua José Moreira, bairro Bordo do Campo. Indicação número 210, dos vereadores Fenemê e do Torido ao Executivo, visando a implantação do redutor de velocidade na Rua Professora Lourdes Grutter Bonin, em frente ao número 701, no bairro Parque da Fonte. Indicação 211, do vereador Fenemê ao Executivo, estudos visando a realização de pavimentação asfáltica definitiva na Rua Vicente Toso, no Jardim Fênix, no bairro Iná. Indicação número 212, do vereador Alberto Setenars, ao Executivo, para que realize a instalação de telefone fixo na Unidade de Saúde Marcelino, localizado na Rua Vereador Domingos Benevuto Moleta, sem número, na Colônia Marcelino. Indicação número 213, do vereador Alberto Setenars, ao Executivo, para que seja disponibilizado o telefone e internet na sala da Agência Comunitária de Correios, da Colônia Marcelino. Correios, Marcelino e região. Indicação número 214, do mesmo vereador Executivo, para que realize a operação tapa-buraco na Rua Doutor Murici, na trincheira do Contorno Sul, próximo ao 17º Batalhão da Polícia Militar, no bairro Costeira. Indicação número 215, do vereador Pastor Gilmar, ao Executivo, que determina a instalação de iluminação pública na quadra poliesportiva localizada na Avenida Alfredo Edson Todd, no Jardim Netuno. Indicação número 216, do vereador Pastor Gilmar, ao Executivo, realiza a recuperação e substituição da calçada em toda a extensão na Rua Pedro Trevisan, no bairro Colônia, Rio Grande. Indicação número 217, do vereador Pastor Gilmar, ao Executivo, que viabilize estudos para a implantação de uma lombada elevada com sinalização vertical na Rua João Ernesto Quilha, número 506. Indicação número 218, do mesmo vereador ao Executivo, que determine a instalação de iluminação pública na Rua Ulisses Cordeiro, Jardim Aquários, e Rua Miguel Zetécio, Jardim Netuno. Indicação número 219, da vereadora Fátima de Paula, ao Executivo, que determine a realização de pavimentação com reforço de base e emulsão asfáltica com urgência na Rua Álvaro Rei Poplade, no bairro Blanco Pombo. Indicação 220, da vereadora Fátima de Paula, ao Executivo, que determine a realização de pavimentação com reforço de base, emulsão asfáltica RMLC com urgência na Avenida Metropolitana, no bairro Jardim IP. Indicação número 221, da vereadora Fátima de Paula, ao Executivo, para que seja realizada a revitalização e a colocação de rede superior na cancha de areia localizada junto ao CRAS Helene Meister, na Avenida Guatupê, número 3480, no Jardim Alvorada. Indicação 222, da vereadora Fátima de Paula, ao Executivo, para que seja realizada a roçada e revitalização nas quadras, parquinho e academia ao ar livre, bem como colocação de iluminação nas canchas na Rua Florentino Súcula, próximo à Rua Rafa Fayad, no bairro Blanco Pombo, no Guatupê. Indicação 223, da vereadora Fátima de Paula, ao Executivo, para que seja realizada com urgência a pavimentação definitiva paralelepípedo, assim como calçadas, ciclovias, galerias e demais benfeitorias necessárias na Rua João Gomes Vieira, no Jardim Cruzeiro do Sul, no Guatupê. Indicação 224, da vereadora Mara Temperaço, ao Executivo, que realize estudos para aumentar o quadro de fiscais para a Secretaria de Urbanismo. Indicação 225, da vereadora Mara Temperaço, ao Executivo, que determine estudos para que o ônibus escolares tenham monitores para supervisionar as crianças durante o trajeto. Indicação 226, da vereadora Mara Temperaço, ao Executivo, que realize a operação tapa-buraco emergencial na Rua Janiópolis, no bairro Cidade Jardim. Indicação número 227, da vereadora Mara Temperaço, ao Executivo, que determine estudos para a instalação de boca de lobo na Rua Joaçaba, em frente ao número 106. Indicação número 228, da vereadora Mara Temperaço, ao Executivo, que realize a operação tapa-buraco emergencial na Rua Nossa Senhora da Luz, no bairro Cidade Jardim. Indicação 229, dos vereadores subscritos ao Poder Executivo, que tome providências no sentido de modificar e implantar sinalização adequada com a intenção de melhorar as condições nos semáforos localizados na Avenida Rui Barbosa, com as respectivas ruas Adir Pedroso, Carlos Ambrucci e Vitório Marenda. Indicação número 230, do vereador do Torido, ao Executivo, que determina a implantação de calçado na Rua Castro, em frente ao número 1470 do Jardim Cruzeiro.
Indicação número 231, dos vereadores do Torido e Abílio Alves, ao Executivo, que viabilize a pavimentação definitiva na rua Elvira Schaffer Rocha, entre as vias Altivir de Lara e Hélio Tomás, do Afonso Pena. Indicação 232, do vereador do Torido, ao Executivo, que realize a manutenção e o recapeamento asfáltico na entrada e estacionamento da Unidade Básica de Saúde, UBS Moradias Trevisan, situado na rua Luiz Orides da Rocha, número 26. Indicação 233, do vereador Elcio Negozek, ao Executivo, que realize a abertura de um CRAS, Centro de Referência Social, na colônia Rio Grande, devido à falta de uma na região. Indicação número 234, do vereador Elcio Negozek, ao Executivo, que determine a colocação da academia ao ar livre na colônia Zacarias, uma vez que já existe área disponível para isso. Indicação 235, do vereador Elcio Negozek, ao Executivo, que providencie a troca urgente das calçadas em toda a extensão na rua Cambé, no bairro Afonso Pena. Indicação número 236, do vereador Elcio Negozek, ao Executivo, que providencie a revitalização, com troca de alambrados, da cancha pública localizada na rua Prudentópolis, no bairro Jardim Aviação. Indicação número 237, do vereador Elcio Negozek, ao Executivo, que realize a instalação de posto de saúde na colônia Zacarias, para atendimento de toda a região e comunidades ao entorno. Indicação número 238, do vereador Gilberto Mello, ao Executivo, que realize a instalação de boca de lobo na trincheira da Alameda Arpo, entre as ruas Doutor Murici e Silvio Pinto Ribeiro, próximo ao 17º Batalhão da Polícia Militar do Paraná e contorno leste, no bairro Costeira. Indicação número 239, 2017, do vereador Gilberto Mello, ao Poder Executivo, que realize corte de grama na Escola Municipal Exaltina Camargo Meiga, na rua Marlene da Veiga Rosa, bairro Jardim Fabiola. Indicação número 240, 2017, do vereador Gilberto Mello, ao Poder Executivo, que realize recapamento asfáltico na trincheira Alameda Arpo, entre as ruas Doutor Murici e Silvio Pinto Ribeiro, próximo ao 17º Batalhão da Polícia Militar do Paraná e contorno leste, no bairro Costeira. Indicação 241, 2017, do vereador Gilberto Mello, ao Poder Executivo, que determine recolhimento de entulho na rua Sebastião Espejorim, em frente ao número 672, no bairro São Marcos. Indicação 242, 2017, do vereador Gilberto Mello, ao Executivo, que determine a realização de tapa-buraco na marginal da BR-376, no ponto de ônibus em frente à Agropecuária Rodeio, no bairro São Marcos. Indicação 243, do vereador Luiz Paulo, ao Executivo, reiterando a indicação número 9.239 de 2015, que realiza estudos topográficos e de implantação e execução de projeto para abertura de rua, ligando a rua Silvio Pinto Ribeiro, no Xisana, com a rua João Rotman do Riacho Doce, pelo cruzamento de ambas com a rua Constante Moro Sobrinho. Indicação 244, do vereador Luiz Paulo, ao Executivo, que viabilize a pavimentação asfáltica contemplando ciclovia, calçadas, iluminação pública, galeria pluvial, arborização e demais melhorias que se façam necessárias em toda a extensão da rua Francisco Alves de Lima, no Costeira. Indicação 245, 2017, do vereador Luiz Paulo, ao Poder Executivo, que realize rondas intensivas da Polícia Militar e Guarda Municipal em toda a extensão do bairro Xisana. Indicação 246, do vereador Luiz Paulo, ao Poder Executivo, que viabiliza a recuperação de pavimentação da rua José de Almeida Sobrinho, bairro Xisana. Indicação 247, do vereador Luiz Paulo, ao Executivo, reiterando a indicação número 3.827, de 2014, que viabiliza a instalação de uma capela mortuária a ser instalada num terreno pertencente à Prefeitura que existe nos fundos do posto de saúde do Riacho Doce, com acesso para a rua Constante Moro Sobrinho, bairro Rio Pequeno. Indicação 248, do vereador Alberto Cetinarski, ao Poder Executivo, para que seja realizada a construção de um recinto para a guarda de lixo infectante que é descartado pela Unidade Básica de Saúde da Colônia Marcelino, localizada na rua Vereador Domingos Benevuto Moleta, sem número, bairro Colônia Marcelino. Indicação 249, do vereador Alberto Cetinarski, ao Poder Executivo, para que seja realizada a operação tapa-buraco na rua Albino Micossi, em frente à Igreja Católica Senhor Bom Jesus, bairro Campestre da Faxina. Indicação 250, da vereadora Nina Singer, ao Executivo, reiterando a indicação número 7.385, de 2015, que viabilize prolongamento de 100 metros e paralelepípedo em implantação passeio com remanso, recuo,
na Francisco Honório Claudino, número 51, em frente ao CEMEI Professora Maria da Piedade Cortês, Campo Largo da Roseira. Indicação 251 do vereador Tadeu Camargo ao Executivo para que seja realizada com urgência a manutenção, fechamento de um buraco na rua Constante Moro Sobrinho, em frente ao número 211, 611, bairro Rio Pequeno. Indicação 252 do vereador Silvio Santos ao Executivo, que determina a instalação de um bueiro na rua Carlos Cetim, em frente ao número 318, bairro Urano. Indicação 253 do vereador Juliano Martins ao Poder Executivo, para que seja feito patrulhamento ostensivo nos bairros Vila Nova, Santana e Guarani. Indicação 254 do vereador Juliano Martins ao Poder Executivo, que realize estudos para a colocação de pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Darcy Varic, bairro Jardim Itatiaia. Indicação 255/2017 dos vereadores Juliano Martins e professor Abelino ao Poder Executivo, que realize estudos visando colocação de pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Ada Maria della Justina, ao lado do CEMEI, o meu pé de laranja lima, no Jardim Isaura. Indicação 256 do vereador Juliano Martins ao Poder Executivo, que realize estudos visando colocação de pavimentação definitiva em toda a extensão da rua Felinto Alcides Camargo, bairro Jardim Isaura. Indicação 257 do vereador Juliano Martins ao Executivo, que realize estudos visando realização de tapa-buraco em toda a extensão da rua Santa Luzia, bairro Vila Nova. Indicação 258/2017 do vereador Alex Purcotti ao Poder Executivo, que realize estudos que viabilizem a implantação do super antipó na rua Cristo Rei, no bairro Cachoeira. Indicação 259 do vereador Alex Purcotti ao Executivo, que realize estudos que viabilizem a implantação do super antipó na rua Santa Cruz, no bairro Cachoeira. Indicação 260 do vereador Alex Purcotti ao Poder Executivo, que realize estudos que viabilizem a implantação do super antipó na rua Inácio Pampu, no bairro Cachoeira. Indicação 261 do vereador Alex Purcotti ao Executivo, que viabilize a implantação de sinalização de trânsito e lombada na rua João Leopoldo Jacomel, na altura do número 345, no bairro Braga, entre as ruas Curiúva e Ernesto Germano Hope. Indicação dos 262/2017 do vereador Alex Purcotti ao Executivo, que viabilize a implantação da sinalização de trânsito e lombada na rua Severino Fazolin, número 514, no bairro Santo Antônio, próximo ao CEMEI. Indicação 263 do vereador Edson Dangui ao Poder Executivo, que solicite a implantação de uma lixeira no cemitério municipal do Córrego Fundo, situado na estrada da Guaricana, no bairro Córrego Fundo. Indicação 264/2017 do vereador Edson Dangui ao Executivo, que determine pintura de faixas de pedestre, eixos, área escolar, lombadas, como também placas de advertência de área escolar e lombadas e revisão em placas R1, pare, localizadas no bairro Jardim Carmen e Jardim Fabiola. Indicação 265 do vereador Edson Dangui ao Executivo, que determina a implantação de uma subprefeitura no bairro São Marcos, na rua Cezinando Ferreira da Cruz, esquina com Romário Martins, antigo terminal de ônibus, para atender a demanda de toda a região. Indicação 266 do vereador Edson Dangui ao Executivo, que determina a implantação de pavimentação alternativa CBUQ nas ruas Albino Micós, Carlos Kuzma e a travessia que liga as mesmas, nas proximidades da Igreja Católica do Campestre da Faxina. Indicação 267 do vereador professor Abelino ao Poder Executivo, que realiza estudo para a implantação de cobertura nos pontos de ônibus ao longo da Avenida das Américas, no bairro Cidade Jardim. Indicação número 268 do vereador professor Abelino ao Poder Executivo, que realize rondas policiais mais efetivas na região do bairro Colônia Rio Grande. Indicação 269/2017 do vereador professor Abelino ao Executivo, que realize estudos para a implantação de super antipó em toda a extensão da rua Fernando della Justina, no Jardim Isaura, Guatupê. Indicação número 270 do vereador professor Abelino ao Executivo, que realize estudos para a implantação de super antipó em toda a extensão da rua Severino Nunes da Rocha Rios, no Jardim Isaura, Guatupê. Espero que eu continue no expediente de hoje, senhor presidente. Obrigado. Abrimos inscrições para quem desejar fazer uso da tribuna. Professor Abelino.
vereador Fenemê. Então, passo a palavra ao primeiro orador, nobre vereador, professor Abelino. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, a imprensa e os nossos internautas, sempre atentos no que acontece nessa Casa de Leis. Meu bom dia. Estou fazendo uso da tribuna hoje e provavelmente vá fazer uso da tribuna na próxima sessão, se Deus permitir, para tratar de alguns trâmites dessa Casa de Leis que estão acontecendo, contrariando o regimento interno dessa casa, que nós, vereadores, temos que ter como Bíblia, né, para acompanhar todos os processos dessa casa. Se não for para ser assim, aí vai ser a barbárie, a anarquia, e não é isso que a gente se propõe a fazer aqui. A gente tem que seguir o regimento interno, sempre. A lei orgânica do município, sempre. Sempre nós obedecermos a lei orgânica e o regimento, eu entendo que a comunidade fica feliz com isso. O presidente que elaborou o regimento interno, Segismundo Salata, onde estiver, estará contente. Os vereadores, o vice-presidente, ex-vereadores que escreveram o regimento dessa casa em 90, o vice-presidente Ivo Caetano dos Santos, o primeiro secretário Dirceu Précoma, o segundo secretário Sebastião Cardo de Castro, o qual aproveito para mandar um abraço. E os demais vereadores da ocasião, onde estiver, deve estar contente quando nós, 21 vereadores, respeitamos o regimento interno. Na última sessão, na sessão do dia 9 de fevereiro de 2017, foi declarado, se alguém quem teve presente, quem não teve presente pode ter acesso depois, foi declarado aqui, liderança partidária, bancada do PSB, Partido Socialista Brasileiro, vereador professor Abelino, líder da bancada, vereador Luiz Paulo, vice-líder. Foi declarado na pauta passada. O artigo 37 da Lei Orgânica diz o seguinte, no seu parágrafo 4º, são atribuições do líder, no caso, o vereador professor Abelino, declarado aqui, registrado em ata, um dos líderes, o líder do PSB. São atribuições do líder, usar da palavra em plenário, o que eu estou fazendo aqui agora, em nome da bancada, nos termos dispostos desse regimento interno, inclusive para encaminhamentos de votações. Ainda no artigo 37, no parágrafo 1º do regimento interno, diz: é uma atribuição do líder, somente do líder, não é de quem está me escutando aí na plateia, não é quem está me ouvindo em casa, não é do prefeito, não é do governador, é a atribuição do líder da bancada dos vereadores de São José dos Pinhais. Indicar os representantes de suas bancadas partidárias às comissões da Câmara. Novamente, eu vou registrar aqui. É atribuição somente do líder da bancada. Indicar os representantes. Não, mas eu gosto daquela pessoa, eu queria indicar. Não, o regimento não diz isso.
mas ele é experiente. Não, o regimento não diz isso. Não, mas ele é meu amigo pessoal. Não, o regimento não diz isso. No artigo 42 do regimento interno, no inciso 2º, diz o seguinte: os membros indicados pelos líderes, novamente, não é pelo prefeito, não é para quem está me assistindo em casa, não é para o Zé e para o João, somente pelos líderes. Os membros indicados pelos líderes serão conduzidos às comissões, através de ato do presidente, no caso, o nosso presidente, professor Assis. Os membros indicados pelos líderes serão conduzidos às comissões através de ato do presidente da Câmara Municipal. Se o nosso presidente, professor Assis, presidente da Câmara, conduzir alguém a alguma comissão que não foi indicado pelo líder, é interpretação de texto. Ele estará infringindo o regimento interno. Estará contrariando o nosso regimento interno. Possibilitando a entrada de um recurso, aí sim, do Zé, do João, do prefeito, de quem estiver assistindo em casa, deste vereador, junto aos órgãos competentes. Se o nosso presidente, professor Assis, não obedecer o que está no artigo 42 do regimento interno, qualquer cidadão comum, qualquer organização, associação, observatório social, Ministério Público, vereadores, qualquer cidadão comum pode ingressar com um recurso. Vou repetir. Os membros indicados pelos líderes, não é indicado por outra pessoa, tem que ser pelo líder da bancada, serão conduzidos às comissões, através do ato do presidente da Câmara Municipal. Então, o presidente tem que tomar ciência, aí a responsabilidade é dele, do nosso presidente, professor Assis, de perceber, antes de conduzir os membros, através de um ato, de portaria, para as comissões, ele tem que perceber se todos os vereadores entendem dessa maneira, que foi aquele membro da comissão foi indicado pelo líder. Se não foi, aí o presidente puxa para si a responsabilidade e ele responde por isso. No artigo 26 da Lei Orgânica, diz o seguinte: além de outras atribuições previstas no regimento interno, os líderes indicarão os representantes partidários nas comissões da Câmara. Mais ou menos a mesma coisa, mas também garantido aqui na Lei Orgânica. E, novamente, eu deixo bem claro que não é qualquer pessoa que pode indicar, são os líderes da bancada. E aí, baseado nisso, quando nós, lideranças, fomos à sala do presidente, professor Assis, para escolher as comissões, não é segredo para nenhum vereador. Não é segredo para nenhum vereador e para as pessoas que acompanham a política mais de perto, que das nove comissões existentes nessa Casa de Leis, tem algumas comissões que elas são, diria até essa palavra, cobiçada, querida, disputada. E aí o regimento diz: nós temos 21 vereadores e nós temos que seguir o regimento. E o que diz o regimento? As maiores bancadas serão prioridade de escolher. Quais são as maiores bancadas dessa Casa de Leis? PSC, Democratas e PSDB, empatando aí com PSC com 4 vereadores, Democrata e PSDB com 3 vereadores. Então, são os 3 partidos que têm prioridade na escolha, e não se questiona isso. Está garantido no regulamento, no regimento interno, na Lei Orgânica. Quais são as 3 comissões disputadas? Talvez no olhar de alguém, cobiçadas. CCJ, Comissão de Finanças e Obras.
Mas alguém que talvez não esteja muito atento poderia pensar, mas eu também tinha pensado na saúde, eu tinha pensado na segurança. A CCJ até concordo, finanças até concordo, mas obra. Mas obra, além de estar hoje sendo conduzida pelo vice-prefeito, ele vai mostrar serviço, ele veio para mostrar serviço, senão ele ficaria como vice-prefeito, né? Então ele vai mostrar serviço, eu não tenho dúvida disso. Naturalmente, vai ser bom para os vereadores que forem para obras, porque ele vai poder cuidar, orientar, pegar um secretário que está disposto a trabalhar e pegar um pouco de carona também. Inclusive, eu tive a oportunidade de ir lá na Secretaria de Obras ontem, pedindo para que as minhas emendas impositivas, meus 420 mil reais, fosse aplicado o mais rápido possível, porque o povo do Guatupê e Pei Cristal tem clamado muito por obras, né? Mas voltando ao assunto que nos interessa, mas o que você está querendo dizer com isso, vereador? O que você está querendo dizer com isso? Hoje, nada, a não ser o pedido, mais uma vez, ao presidente, que tenha sensibilidade de não rasgar o regimento. Pedir ao presidente, professor Assis, que tenha sensibilidade de não rasgar a lei orgânica. Que seja obedecida a ordem que nós fizemos na sua fala, a primeira, aonde o PSC, que já, apesar de ser novos vereadores, já estão atentos e tiveram a oportunidade de estar nas comissões mais disputadas. E, por mérito, fizeram os 4 vereadores e não se questiona isso. Aonde o Democratas já estão nas 3 comissões disputadas e não se questiona isso. Tem 3 vereadores e tem uma bancada maior que o PSB, que hoje só tem 2 vereadores, vereador Professor Berino e vereador Luiz Paulo. O terceiro partido é o PSDB, onde o presidente da Câmara não pode ficar em nenhuma comissão. Então, se você fizer uma continha aí, são 3 vezes 3, 9, mas como o professor Assis não pode estar em nenhuma comissão, fica uma em aberto. Isso todo mundo fez os cálculos. Então, essa única vaga das comissões disputadas estaria com as bancadas de 2 vereadores. Até esse processo foi feito corretamente. O professor Assis, o vereador professor Assis, nosso presidente, conduziu de forma democrática, fez um sorteio e acabou o PMDB, que não quis ir para essas comissões almejadas por muitos, mas eles preferiram saúde e agricultura, e aí o segundo foi o PP e a vereadora Fátima escolheu o CCJ. Ok, maravilha, o jogo é esse, a regra é essa, o regimento diz isso e não se questiona isso. O que se questiona é uma possível falta de observação, vamos dizer assim, nessa sessão de hoje, falta de observação ao regimento e à lei orgânica. Se na próxima sessão, na pauta, o nosso primeiro secretário ler que na CCJ ficou os vereadores combinados na sala do presidente, aonde seguiu a ordem de maiores bancadas, em ordem decrescente, e ficou vereador Juliano Martins, vereadora Nina Singer e vereador Carlos Machado. Ele escolheu, e a vereadora escolheu, e o vereador Juliano escolheu, ficarem nessa comissão. Foi a primeira escolha, aonde impossibilitou os próximos vereadores de bancada onde tem 2 vereadores e de 1 vereador escolher essa comissão de finanças. Então ficou na mão do vereador Juliano, vereadora Nina e vereador Carlos Machado. Já lá na educação, onde eu fiz parte por 4 anos, na educação, cultura, esporte e lazer, na distribuição, na ordem democrática, honesta, ficou vereador Elcio, vereador Luiz Paulo e vereador Bira do Banco.
Esta é a ordem correta. Esta foi a distribuição na sala do presidente, observando o regimento, observando a lei orgânica. Não estou questionando, na sessão de hoje, a falta de observação. Eu só estou clamando aqui em tribuna, porque já fiz na sala do presidente, fiz hoje de manhã por telefone, estou externizando ao povo de São José dos Pinhais que essa é a ordem correta, feita na sala do presidente. Qualquer distorção, qualquer alteração, é a mesma coisa que rasgar, o termo é esse, rasgar o regimento interno e a lei orgânica. E aí caberá ao Observatório Social Biberson, caberá ao Ministério Público, caberá a este vereador, caberá a qualquer cidadão que se sentir prejudicado, ingressar com recurso. E eu, líder da bancada do PSB, já declaro de antemão que espero que o nosso presidente, professor Assis, tenha sensibilidade. O que pautou ele até hoje, o caráter, a retidão, a honestidade de manter e seguir a nossa Bíblia aqui na Casa de Leis, que é o regimento e a lei orgânica. Não estou acusando, não estou cobrando ainda, mas se porventura o que eu comentei aqui não for seguido o que foi combinado na sala do presidente, eu já estou declarando que ingressaria com recurso. Senhor presidente, o que eu tinha para hoje é só. E tenhamos um excelente dia. Passamos a palavra então ao nobre vereador Fenemir. Bom dia, presidente, vereadores, público aqui presente, a imprensa. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por mais essa oportunidade aqui. E, infelizmente, presidente, eu não pude participar daquela reunião da saúde, mas eu não participei porque eu não quis participar. Porque eu não me recordo, no 4º mandato, nessa casa, participar de reunião para fechar postos de saúde. Para fechar a UPA da Rui Barbosa. Eu gostaria de parabenizar o vereador Alex pelo vídeo e por colocar no jornal que é contra. Eu fico pensando comigo, o que eles estão fazendo com o povo de São José dos Pinhais? Prometeram construir o hospital. E naquela proposta de trabalho, não está dizendo ali de fechar a UPA Rui Barbosa. Isso é um descaso com a população. Eu quero ver ir lá fechar a UPA do Afonso Pena. Aí eu quero ver. Então vamos fazer o maior protesto que São José já viu. Porque o povo merece atendimento. Ali é Colônia Rio Grande. Olha, nem vou mencionar. É enorme aquela região. E aquele povo usa a UPA Rui Barbosa. E agora, o prefeito de São José dos Pinhais, que prometeu um hospital em São José. Aí vai lá e fecha, já determinou que vai fechar a UPA Rui Barbosa. Eu sou contra fechar qualquer unidade de saúde. Olha, nem precisa abrir mais, sabe? Era só atender bem
acho que já existe. Tem hora que eu fico pensando assim, mas também do jeito que está, às vezes fechado seria melhor, sabe? Porque ficar 10 horas para ser atendido, 8 horas, 6 horas, ninguém fica menos de que 4 horas para ser atendido. Isso é uma vergonha com a comunidade. Um prefeito, é que eu não estou aqui com a proposta de governo dele, mas todo mundo é conhecedor. Hospital em São José dos Pinhais. Vou construir o hospital. Ali naquele folderzinho, era a coisa mais bonita do mundo. Eu gostaria de falar aqui para vocês, vereadores, qualquer pessoa. Se você for no Angelina Caron, neste momento, você vai encontrar, no mínimo, umas 60 pessoas de São José dos Pinhais. No mínimo. Se você for em Campo Largo, saída para Ponta Grossa, você vai encontrar um monte de gente de São José dos Pinhais. Que vai nos postos de saúde, marca cirurgia ou marca consulta, para as 7 horas da manhã ou 6 horas da manhã, e a pessoa não tem como chegar lá. Tem que ser igual o MacGyver, né? Tem que fazer de tudo para conseguir. Então parece que já é para a pessoa perder a consulta. Gasta um monte de dinheiro com convênio com os outros hospitais da região metropolitana, que é bem metropolitana mesmo, né? Campina Grande do Sul e Campo Largo. É bem metropolitana. É lá, daqui lá dá 70 quilômetros. E daqui no Angelina Caron, deve dar, do Afonso Pena dá 32, aqui deve estar quase 40 quilômetros. Olha a distância que o povo de São José tem que ir para ser atendido. Ainda vem fechar a UPA. Eu sou contra o fechamento dessa UPA e vou bater sempre e vou defender até o final. Eu não quero saber que o secretário falou, o secretário da Saúde. Olha, e é inteligente o cara, hein? O convencimento dele, ele convence qualquer um, menos eu. Ele não convence, mas ele tenta. O Caboquinho é palestrante, é inteligente fora do normal. Ele vende até um pedaço no céu para o povo. Ele vende um pedacinho no céu, é para o cara comprar ainda. Então, fechando a UPA de São José para melhorar. Onde já se viu isso? E o hospital que prometeu? Eu vou cobrar todas as promessas desse prefeito que aí está. Esse prefeito que está aí não me representa. Bom dia a todos. Não havendo mais oradores para a tribuna, e como nesta manhã não haverá ordem do dia, nós abrimos inscrições para quem desejar fazer uso da palavra e explicação pessoal. Doutor Ido, vereador Alex Turcotte, professor Marcelo, vereador Fenimê, vereador Tico, vereador Tadeu, vou repetir, estão inscritos o doutor Ido, Alex Turcotte, professor Marcelo, Fenimê, Tico, vereador Tadeu, professor Abelino. Então passa a palavra ao primeiro orador, não o vereador doutor Ido. Bom dia, senhor presidente, mesa diretiva, demais vereadores, vereadoras, caros presentes. Eu acho que este prefeito esteve como vice durante 12 anos, foi vice-prefeito até o mês retrasado, e agora vem com propostas mirabolantes através de órgãos, de organizações, para endireitar esse município. A questão da saúde levantada pelo vereador Fenimê, a propaganda de campanha da atual administração mostrou que a saúde estava a 1000 em São José dos Pinhais.
A saúde está quebrada. Não tem dinheiro, por isso talvez o fechamento dessa UPA, por não ter dinheiro nem para pagar suas contas agora. A saúde de São José dos Pinhais, para cobrir o furo do Hospital São José, foi em média, durante 4 anos, 6 milhões por mês. Dava para construir um hospital e sobrar dinheiro. Os aluguéis do nosso município, o professor Marcelo até fez um requerimento passado, eu não sei dos dados exatos, mas eu tenho uma ideia que vai, em média, 6 a 8 milhões por ano de aluguel. Economizando 4 anos, dá para construir uma prefeitura nova. Os convênios e contratos com a prefeitura levam todo o dinheiro do município. 8 mil funcionários. A má gestão do passado se reflete hoje. Como endireitar a saúde se não vai ter dinheiro nem para pagar os próximos meses, talvez, os funcionários? A arrecadação em queda não é novidade, o nosso prefeito e o vice-prefeito, para eles é novidade hoje a arrecadação em queda. Isto já vem há 4 anos, não se prepararam. Fazer campanha política com conversa fiada é fácil. A Câmara de Vereadores de São José dos Pinhais trouxe um projeto de um hospital, projeto arquitetônico em 2013. Um hospital para 600 leitos. Nem no jornal saiu. Não é indicação, trouxemos um projeto arquitetônico que eu prometo mostrar pelo menos a face desse projeto na próxima sessão. Então eles não querem, há 20 anos a mesma administração nesta cidade não quer endireitar o município, não quer. Por isso está essa lambuzeira em tudo que você não tem dinheiro para a saúde, não tem cortando, agora fechando o posto de saúde, eu até concordo em fechar quando não tem dinheiro para pagar. O que me parece é isso, vereador. Agora, essa administração vai fazer tudo o que não foi feito em 20 anos, de um consórcio familiar na cidade, que ele está aqui há 20 anos. É 4 famílias que comandam o município. E essa má gestão vai continuar até quando? Quando tem outros candidatos, que talvez não foi o preferido dos eleitores, mas também tinha outras propostas de trazer um hospital. Então o hospital, já temos um projeto. Nem sequer vieram na sessão apreciar o projeto, analisar o projeto. O interessante na nossa cidade é movimentar dinheiro público para manter 20, 30 famílias que estão no poder há 20 anos. Isto tem que acabar um dia. Até eu propus ao nobre vereador, professor Abelino, professor Marcelo, uma CPI dos aluguéis, monstruosidade de gastos. Vamos tentar montar uma CPI. Os aluguéis, eles baixam 50%, 60%, ou senão a prefeitura terá que tomar outra providência. Senhor presidente, eu acho que a cidade está na hora de dar uma sacudida. E nós, vereadores, não vamos ficar aqui levando chumbo todo dia dos nossos eleitores. O prefeito prometeu, cumpra. O vice-prefeito prometeu, cumpra. Eu acho que está faltando coragem agora para se tomar uma providência para essa cidade. Senhor presidente, era isso. Tenhamos um bom dia. Passa a palavra ao nobre vereador Alex Porcote. Bom dia, senhor presidente, bom dia, vereadores, vereadoras, todo o público, internautas. Faço uso da explicação pessoal para continuar defendendo a tese de não fechar o UPA do Rio Barbosa. Quero agradecer a todo o pessoal da internet, aonde me concedeu mais de 40 mil visualizações na minha transmissão no UPA na quinta-feira à noite, aonde mostramos e anunciamos a situação que iria acontecer. E o povo de São José dos Pinhais não sabia. Foi muito chocante quando o pessoal começou a assistir e ver a situação. Então eu acabei anunciando isso e acabou inflamando. Agradeço ao jornal Cidade também, que acabou colocando a matéria na capa do jornal, expondo isso à comunidade. O que eu quero dizer é que eu estou aguardando um parecer do Augustinho, por escrito, através do Giovanni, com todos os dados, cálculos, que vão viabilizar, que mostram que é necessário fechar a UPA. Tendo esses dados, vamos fazer um comparativo com os gastos que vai ser feito com a UPA juvenil. Porque criança também é gente. E eu acredito que o gasto não vai ser muito diferente. Então eu quero saber o que vai ser cortado, quais são os cortes, quais são os valores que vão encaixar aí junto nessa redução de gastos.
Então eu vou aguardar isso, estou recebendo bastante denúncias, bastante médicos, bastante situações que estão chegando, tanto do Hospital São José quanto da UPA. Estou recebendo por e-mail, estou recebendo no Facebook, mas antes de falar eu quero investigar. Eu vou também vir aqui falar um monte de coisa sem fundamento. Eu vou correr atrás essa semana, de repente na quinta-feira ou na próxima terça-feira, eu vou trazer toda uma documentação que vai estar mostrando esse cenário que vem se desenhando e que vai acabar prejudicando a população de São José dos Pinhais. Eu falo e repito e provo para quem quiser. Eu uso a UPA do Rio Barbosa, minha família usa, meus eleitores usam e eu sou contra e vou permanecer contra até que se prove o contrário, que isso seja viável para a nossa cidade. E acho muito difícil que isso possa ser provado. Um abraço a todos, um bom dia. Com a palavra, nobre vereador, professor Marcelo. Bom dia, senhor presidente, demais integrantes da mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Só pedir para fazer uso da palavra, senhor presidente, para me manifestar também contra, assim como todos os vereadores dessa casa, né, de leis, contra o fechamento de qualquer unidade de saúde ou diminuição do serviço público. Eu acho que isso é senso comum de qualquer vereador, né, daqui dessa casa de leis, o que eu acho, fico muito feliz de fazer parte dela em relação a isso. Não vou mais debater, tendo em vista que o secretário já se propôs a não fazer isso, então acho que não é do meu perfil ficar, né, alimentando esse tipo de assunto. Outra coisa, mas eu podia fazer uso da palavra mais, presidente, para falar sobre essa crise que todo mundo está falando no país. É o governo federal falando que tem que fazer cortes porque tem crise. E gasta milhões na mídia para dizer para o povo brasileiro que tem crise, fazer o povo acreditar que existe uma crise. O governo do estado, que também paga milhões para a mídia e fala o tempo todo que existe uma crise. E vem o governo municipal também falar que tem uma crise, que tem que fazer cortes. Crise está sofrendo o povo brasileiro, que está pagando um monte de impostos, está sentindo na pele a crise do desemprego. Então, eu acho que, está vendo, esse papo de crise é para que façam-se cortes no serviço público, no posto de saúde, na guarda municipal, no policiamento, para justificar a incompetência de quem, do poder público até hoje, de fazer o bom uso do dinheiro. São José dos Pinhais, eu ouvi esse papo do antigo prefeito, não quero falar mal, até faço justiça a ele às vezes, que tinha crise, não tinha dinheiro, que tinha crise, não tinha, o mandato dele todo, inteiro, ele não podia dar aumento, ele não podia fazer isso, porque tinha crise, e realmente, quem acompanhou a prestação de contas do quadrimestre, a arrecadação nossa caiu durante todo o mandato do antigo prefeito, chegou ao fundo do poço no último ano de mandato dele. Mesmo sendo a 58ª, se eu não me engano, pior administração do Paraná, São José dos Pinhais. Historicamente, São José, para quem não sabe, é uma das piores gestões do Brasil, do Poder Executivo. Quem não sabe, é uma das piores gestões do Brasil. Para consertar não é do antigo prefeito ou do anterior, é histórico isso. A gente vem de uma incompetência histórica na administração do dinheiro público. Então, isso pelo índice Firjan. Então, cortar gastos, e o prefeito veio com toda essa história, não tem dinheiro, terminou o ano, nós estamos falando de uma das piores administrações do Brasil, terminou o ano, ele fechou o mandato com 150 milhões em caixa, para o próximo prefeito. Pô, isso é dinheiro pra caramba, isso é mais de 10% do nosso orçamento anual. Então, eu acho que o problema do Brasil não é falta de dinheiro, é falta de gestão e a corrupção, que leva de 20% a 30% dos orçamentos municipais, estaduais e federais. Então, acho que é isso, não é questão de corte de gasto, é questão de fazer bom uso do dinheiro. Eu não aguento mais, eu acredito que nós, enquanto políticos, formadores de opinião, liderança, temos que trabalhar na contramão da mídia. Não existe crise, existe mau uso do dinheiro público, existe corrupção. É isso que existe no nosso país. Só isso, senhor presidente, um ótimo dia. Em relação à petição aqui do nobre vereador Abelino, peço que Vossa Excelência avalie, né, para que a gente tenha um bom senso nessa casa e permaneça em paz com todos os colegas, para que a gente não tenha mais esse tipo de problema aqui dentro. Só isso, senhor presidente, um ótimo dia a todos e a todas. Com a palavra, nobre vereador Fenemim. Bom dia a todos.
falar para o professor Abelino, vereador, que eu sou, também vou disputar esse cargo da finança, tá? Também tem que, para aí a gente cuida melhor do dinheiro público, né? Tem que analisar bem para onde que vai esse recurso. Eu só gostaria de avisar a população que eu fiquei de vir aqui hoje e falar de novo sobre a rua Antônio Batista de Basto e outras ruas por aí, que está uma vergonha, né? E como está praticamente toda São José dos Pinhais, hoje a Prefeitura de São José está igual nos primeiros meses do mandato do Ivan Rodrigues. É uma coisa horrível. Então eu não vou criticar algumas obras, né? Algumas regiões, porque eu vou conversar daqui a pouco com o secretário, né? Marcou para de tarde, à tarde eu não posso. Se ele puder me atender de manhã, eu vou falar com ele e a gente vai falar sobre a emenda impositiva. Não é sobre recurso da prefeitura. Emenda de direito nosso, de nós destinar as obras para o nosso bairro ou para qualquer ponto de São José dos Pinhais. Então, era isso que eu comunicar à comunidade, que hoje eu não vou falar sobre as ruas que era para ter falado, porque de repente eu chego lá, ele vai falar que vai pavimentar tudo, aí fica tudo uma maravilha. Obrigado, bom dia a todos. Com a palavra, o vereador Tico. Bom dia, presidente, mesa diretiva, vereadores, vereadoras, público presente. Estou hoje fazendo uso da palavra também para fazer publicamente um pedido ao Thiago Bier sobre a situação das estradas rurais. A gente sabe da situação das chuvas que vem acontecendo, da falta de dinheiro. Já reuni com o Thiago, a situação a gente tem que dar um tempo, mas essa situação principalmente de patrulhamento das ruas rurais é necessária e é urgente. Então eu venho aqui publicamente fazer o pedido, com certeza o pessoal da prefeitura está aí, vai levar ele. A rua Polônia Guerra Griboge, eu já pedi 2 ou 3 vezes diretamente para o Thiago, a rua está ficando intransitável, as ruas ali próximas a essa região que eu uso todo dia, hoje eu tive que desviar a minha rota, porque senão eu vou chegar com o carro todo cheio de lama. Inclusive até fazendo um apelo a alguns agricultores que fazem a plantação de forma totalmente irregular, moro abaixo, sentido a rua, plantam até a beira da rua, e a primeira chuva que acontece, a terra vai toda na rua. Então isso também é um problema de consciência dos agricultores que fazem mau uso do seu solo e acabam trazendo um problema sério à administração pública. E aí a prefeitura vai ter que estar diariamente naquela rua ali fazendo manutenção, porque o produtor não tem consciência do bom uso da sua terra. Então, queria deixar esse registro e pedir ao Thiago que faça urgentemente um patrulhamento naquelas ruas ali, e acho que em toda a área rural está ficando cada vez pior as ruas, há uma expectativa de fim das chuvas aí, hoje, amanhã, então que o Thiago dê uma consertada nessas ruas aí, faço esse pedido. Também questão da segurança, fico feliz dos companheiros me deixar como presidente da Comissão de Segurança, que nós novamente estamos com um problema seríssimo nas regiões rurais de assaltos. Clonha Murici está sendo alvo novamente de assaltos, e eles vão mudando a forma de assaltar, e agora eu que moro na região rural, 2 ou 3 noites durmo com um olho fechado e outro aberto, porque esses dias aí tem sido constante arrombamentos. Durante a madrugada eles entram, assaltam, arrombam a porta e rendem os proprietários, coisa que antes era diferente, eles esperavam a pessoa chegar na boca da noite ou de manhã cedo. Agora eles mudaram, eles chegam de madrugada, arrombam a porta e entram, judiam das pessoas. Então isso é um transtorno, eu acho que por resto da vida a pessoa que passa por isso, e nós que moramos lá, a gente fica nessa, será que essa noite vai ser a minha casa? Então, queria dizer aqui que a gente está marcando uma reunião com o pessoal da segurança, com o prefeito, para a próxima semana, provavelmente na segunda, eu na quinta-feira ainda confirmo isso e faço o convite aqui a todos,
Mas lá na colônia Murici, a gente ainda vai ver o local certinho, mas a gente está vendo essa questão dessa reunião, para que a gente vá, se preciso, até o governo do estado, para que aumente o patrulhamento, que aumente o efetivo, para que o pessoal possa ter segurança lá nas regiões, como acho que em todas as regiões, mas está novamente esse problema sério lá, principalmente na colônia Murici, na colônia Marcelino, a gente sabe também dessa situação difícil. Na questão que você fala das UPAs, acho que algumas mudanças são necessárias. Eu comentei aqui já que eu acho que não vai ser fácil para o Toninho nessa administração. Muitas mudanças vão ter que ser feitas, e como pela cultura do nosso povo é difícil de aceitar a mudança, o Toninho vai ter muitas dificuldades, mas algumas mudanças são necessárias, e a gente pede paciência para o povo também, para que a gente dê um tempo para ver o que acontece. Acho que é pouco tempo para a gente falar sobre outros assuntos. Quinta-feira talvez eu ocupe ali a tribuna de honra, daí vou ter mais tempo para comentar sobre alguns outros assuntos. Obrigado e bom dia a todos. Com a palavra o nobre vereador Tadeu. Bom dia, senhor presidente, mesa diretiva, vereadores e vereadoras e público que nos assiste. Eu quero fazer uso da palavra, tem algumas pautas aqui, mas antes eu quero parabenizar a Igreja Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, que na última semana fez a Escola de Educação Cristã, muito bem frequentada, e ao meu amigo Manuel Brito, que estava na coordenação, parabéns, e que possa continuar fazendo esse excelente trabalho na condução do desenvolvimento cristão da nossa cidade. Eu quero tocar num assunto que eu já denunciei na última sessão, aliás, na penúltima, da PAI. Os problemas continuam e não são poucos. Quando eu falei dos ônibus, do qual os excelentes vereadores, os companheiros vereadores viram a condição daqueles ônibus, o que aconteceu? Os ônibus foram reprovados, recolhidos, e agora ninguém resolve o problema, pois as crianças não têm ônibus e amanhã começam as aulas da PAI, e praticamente 85 crianças não têm condução para frequentar as salas de aula. E não são crianças que podem deixar com a vizinha, com a avó, e a gente está tentando descobrir quem que resolve esse assunto. Agora ninguém resolve nada, né? Com aquilo que foi falado quando o vereador Fenemeu ocupou a tribuna, que na época de campanha tinha solução para tudo, né? E agora não tem solução para nada. Então fica aí mais um problema da PAI. Os pais estão se organizando, provavelmente estarão nessa casa na quinta-feira, segundo informações, pedindo que o Poder Legislativo fiscalize e cobre essa situação. São 85 crianças que não podem sair dentro de casa para ir estudar. Nós precisamos verificar isso. Quanto à UPA da Rui Barbosa, eu também sou contrário ao fechamento, a forma que foi feita. Eu não sei qual que foi o estudo de impacto que foi estabelecido para que tivesse análise conclusivo de que deveria ser fechado, né? Eu sou totalmente contrário, da mesma forma que sou contrário ao fechamento do posto de saúde do Braga. Eu estive conversando com o vice-prefeito Tiago Bir, que mora naquela região. Nem o vice-prefeito estava sabendo dessa situação. Quando fui falar com o Tiago, ele também foi pego de surpresa, tentou falar com o secretário, mas o secretário também não o convenceu e vai ser fechado, né? Vamos ver no que é que isso aí vai dar, aonde é que nós vamos parar. Quanto à questão da saúde, eu quero falar das empresas médicas que estão prestando serviço no município. Nós sabemos que as empresas que até então estavam aqui fornecendo os serviços médicos em todas as suas especialidades, não foi um problema que elas ocasionaram para o município, foi inúmeros, tá? E o histórico que nós temos, senhores vereadores, e vocês sabem disso, é de que a nossa comunidade são joséense, quando vai no posto de saúde, chega e volta para casa, não tinha médico, mas nós não contratamos médico para tirar férias. Os contratos que são firmados com essas empresas, se naquele posto de saúde tem que ter 10 médicos,
Se o médico tirou férias, a empresa da qual é detentora da licitação tem que colocar um médico substituto. Não é a população que tem que ficar aqui agendando quando que vai ficar doente, porque o médico está de férias, daí tem que voltar quando o médico retornar aos trabalhos. Então, eu quero solicitar à Secretaria de Saúde, e eu vou exigir isso, e se for necessário vou entrar com um requerimento, que eles forneçam para essa Casa de Leis a quantidade de médicos que cada posto de saúde tem que ter, para que quando os usuários e os vereadores forem nesse posto de saúde verificar quantos médicos tem que estar aqui. Tem 8. E cadê os 8? Está de férias, não veio, está atrasado. Cadê? Espera aí. Então, de brincadeira. Aí é fácil, né, renovar contrato com essas empresas, né, e os acordos aí. E quando se fala, doutor Ido, que o senhor falou de CPI, eu já estou quase na condição de começar a conversar com os pares dessa casa, de nós estudarmos a possibilidade de abrirmos uma CPI das empresas médicas no município de São José dos Pinhais, pelo histórico, pelo comportamento e a forma que eles tratam os usuários da saúde em São José dos Pinhais. Então, meus queridos, nós vamos sim ficar atentos à saúde que vá preparando essa documentação, porque nós queremos saber, nós queremos fiscalizar. Se foram contratados, façam o serviço, porque o município está pagando. Mesmo com as dificuldades que já estão sendo faladas da saúde, fica pior ainda quando se paga e não tem a mão de obra no posto de saúde. Muito obrigado, senhor presidente. Tenhamos todos um bom dia. Com a palavra, o nobre vereador, professor Abelino. Senhor presidente, nós percebemos, faço uso da palavra, fazer um resumo aí das questões que foram tratadas aqui hoje, mas a gente percebe, por exemplo, que o vereador Alex Porcotti é da base, assim como eu, e está tratando um assunto de saúde. Nós estamos percebendo que o vereador Alberto é da base, que já é declarado aqui, mas está tratando de uma situação de segurança. Eu quero dizer que eu sou da base, sou parceiro aqui dessa Casa de Leis, também estou questionando uma coisa que eu considero irregular. Então, não quero que ninguém leve para o lado pessoal. O Abelino está implicando comigo. Não estou implicando, eu quero fazer o que é justo, o que é certo. E até o povo de São José dos Pinhais não quer muito essa conversa, porque eles querem, e eu concordo, assim embaixo, que nós, 21 vereadores eleitos pelo povo, trate de assuntos como esse. Segurança, tem crise, não tem crise, né? Vamos falar desses assuntos. E essas questões internas, seja resolvidas internamente. Bem que eu tentei, estou tentando, né? E agradeço imensamente o vereador, professor Marcelo, eu tenho certeza que muitos outros vereadores aqui são a favor do que é reto, do que é certo. Talvez optaram por não se manifestar, mas eu tenho certeza que na hora H vão se manifestar do lado que é certo, do lado do regimento, da lei orgânica, da retidão. Isso é importante. E o senhor foi eleito com 15 votos, eu imagino que o povo depositou a confiança num vereador que sabe lidar com as questões internas. Então, essa é a primeira prova, professor Assis. Mostre para o povo de São José dos Pinhais, mostre para todos nós vereadores que o senhor não tem preferência por A, B, C, D. O senhor tem o regimento interno para correr atrás. E o vereador Alex está puxando essa luta pela saúde. Quem me conhece sabe, quem conhece o doutor Ido sabe, e agora estamos tendo o privilégio de ter o pastor Gilmar na Comissão da Saúde e Assistência Social. Eu já contribuí 4 anos na educação, cultura, esporte e lazer, e como assistência social envolve adolescentes também, e crianças, eu pedi para ir para essa pasta. Mas tenho certeza que o doutor Ido, que foi escolhido por nós, o nosso presidente da comissão, porque é médico veterinário, vai poder nos conduzir bem nesse ano. E não tenha dúvida, pelo que eu conheço do doutor Ido, e pelo que vocês sabem do vereador professor Abelino, e agora somando com as forças do pastor Gilmar, vereador pastor Gilmar, nós vamos fazer um excelente trabalho junto à saúde. Tão logo o nosso presidente emita a portaria, seja declarado nós 3 membros da Comissão de Saúde, nós vamos somar forças com Vossa Senhoria. E estamos à disposição, tá certo? Senhor presidente, muito obrigado, que nós tenhamos uma excelente semana. Senhoras vereadoras e senhores vereadores,
Foi trazido à discussão nessa tribuna, nessa manhã, a questão das comissões. Para que todos entendam, nós vereadores nos dividimos em 9 comissões para analisar os projetos que darão entrada aqui nesse plenário. São 9 comissões. Como são escolhidas as comissões? Os partidos se reúnem e escolhem os seus líderes. Os seus líderes, em reunião interna, indicam os componentes do seu partido para fazer parte das comissões, sempre priorizando aquele partido com maior bancada nas suas escolhas. Assim é feito, seguindo expressamente e fielmente o regimento interno, a lei orgânica. O que nós fizemos essa semana, aqui é esse momento, foi fazer a reunião das lideranças, esses líderes indicaram os componentes das comissões, e posteriormente essas escolhas, alguns partidos houveram por bem fazer alguma permuta, considerando a capacitação de um colega e outro. Vários membros dessa casa até manifestaram vontade de fazer essa permuta, mas, entretanto, 2 partidos entraram em concordância. Então, foram o PCdoB e o PSDB que fizeram uma permuta ali de um membro de uma comissão com um membro da outra comissão. Até aqui foi o que ocorreu. Não vimos nada de irregular até esse momento, uma vez que são as lideranças que indicam os seus componentes. E as lideranças mesmo propuseram uma substituição. É o nosso entendimento até esse momento. Então, nada mais havendo a tratar e convoca outra reunião para o dia 6 desse mês, agradecendo a presença de todos que nos visitam nessa manhã. Está encerrada a sessão.